Este trabalho intitula-se Avaliação da qualidade acústica em salas de aula por meio de simulações e medições. Meu nome é Heriberto Oliveira do Nascimento, sou doutorando em Engenharia Mecânica na área de Acústica da Universidade Federal do Paraná. O coautor é o professor titular Paulo Henrique Trombeta Zanin, do Laboratório de Acústica Ambiental, Industrial e Conforto, o LAICA, da UFPR. É sabido que uma acústica de sala não adequada pode interferir na relação ensino-aprendizagem dos alunos nas salas de aula. Como resultado, isso pode interferir na dinâmica do ensino e, consequentemente, atrapalhar o desenvolvimento escolar de crianças, assim como em ambientes universitários, isso também pode atrapalhar o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Mas, para fazer uma correta avaliação do ambiente acústico de uma sala de aula, muitas das vezes é necessário uma instrumentação que é cara e também exige pessoal qualificado para poder realizar essas medições. Todavia, uma acústica adequada nas salas de aula deve ser obtida na medida do possível. Dessa maneira, existem vários descritores de acústica de sala. Esses descritores visam caracterizar medidas para poder encontrar parâmetros ótimos e assim desenvolver da melhor forma possível todas as atividades pedagógicas. Nesse sentido, existem várias classes de descritores acústicos classificados de acordo com a sua finalidade. Neste momento, destacamos o tempo de reverberação, a definição, o tempo central, o tempo de decaimento inicial e a razão do som útil a prejudicial. Esses descritores eles são importantes. Todavia, o Speech Transmission Index, ou em português, o índice de transmissão da fala, constitui-se como um descritor acústico mais consolidado e robusto em termos para poder se mensurar a inteligibilidade da fala. Nessa medida, esse é um analisador complexo, mas ele consegue medir de maneira efetiva a acústica dentro de uma sala de aula. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade acústica dentro de uma sala de aula, avaliando multifatores. E esses fatores caracterizam-se como os descritores acústicos. No caso, foram avaliados o STI, o tempo de reverberação, escrito como D30, o D50, TS, o EDT e o U50. Ambos esses descritores foram medidos e simulados. Além disso, houve uma avaliação da qualidade acústica desses descritores, aplicando-se como referência os valores normativos das normas. Em seguida, para verificar os cenários e como que esses descritores eles comportam entre si, investigou-se o uso de simulações computacionais através do software Audion, para que assim pudéssemos observar qual que é o efeito da atenuação da distância entre a posição do professor e do aluno dentro da sala de aula. Para tanto, foram realizadas simulações acústicas e medições. As simulações acústicas elas necessitam de parâmetros medidos para sua validação. Nesse sentido, os descritores acústicos, tempo de reverberação, a definição, o tempo central e o EDT, eles foram mensurados conforme a normativa ISO 3382-2, que é em relação ao tempo de reverberação em salas de aula ordinárias. Em relação à mensuração do STI, devido à sua complexidade, ele tem uma normativa específica para isso, tratada na IEC 602-68-16 de 2011. Para a realização das simulações acústicas, após a medição dos pontos nas salas de aula, foram utilizados o software Audion, versão 11. Foi pegada as dimensões das salas de aula e conforme a sala de aula, identificou-se as superfícies relevantes e com isso fez-se a modelagem. Então, para a caracterização da sala de aula nas medições, existe o fenômeno da resposta impulsiva, que nada mais é do que uma excitação em bandas de frequência na sala de aula. E essa resposta impulsiva, ela capta
o sinal e esse sinal é integrado. E com a integração desse sinal, obtém-se uma curva de energia, e com essa curva de energia extrai-se todos os descritores acústicos. E esses descritores eles estão posicionados em diversos momentos da curva da resposta impulsiva quadrática, ou seja, realizado o processo de integração. E a partir dessas relações energéticas, obtém-se os descritores acústicos, como o tempo de reverberação, o EDT, o tempo central, o C50 e o D50. Em relação ao STI, ele é mensurado entre 0 e 1, em unidade adimensional. O STI capta justamente essa deteriorização do sinal, da fala até do falante até o receptor, que é o ouvinte. O falante geralmente ele é associado ao professor. E o STI ele tem essa complexidade de fazer a avaliação entre dois parâmetros, tanto o canal do tempo de reverberação, assim como o canal da relação ruído-sinal através de uma resposta impulsiva. Então aqui a gente consegue visualizar as equações que foram avaliadas. Esse aqui mostra um exemplo da sala que foi avaliada e os pontos de medição. O ponto 1 representa a posição do professor e esses pontos representam a posição dos alunos na sala de aula, ou seja, realiza-se uma proxy em que os alunos eles representam os pontos nesses receptores. Primeiramente, partindo para os resultados. Os resultados foram divididos na medida que apresentou-se como que cada um dos escritores, em relação à sua normativa específica, se este esteve adequado ou não. De maneira geral, o ruído de fundo que foi medido na sala e comparado segundo a normativa da NBR 10152, ele não apresentou valores fora do permitido, ou seja, ele apresentou um valor de 38 decibéis e uma curva NC, respectivamente, de 35. Esses valores eles estão atendendo o requisito normativo segundo a NBR. Isso mostra que a sala de aula não apresenta ruídos em excesso. Em relação ao tempo de reverberação, que ele é um caracterizador da inteligibilidade, porém ele depende da finalidade, ou seja, segundo a normativa, exige-se a necessidade de especificar o volume da sala e a finalidade dela. Dessa tal maneira, segundo a NBR, para um volume de 350 metros cúbicos, o tempo de reverberação esperado seria menor do que 0,5 segundos. Na medida que o tempo de reverberação medido foi de 0,60 segundos, ele não atendeu à norma. Em relação à normativa ANSI-ASI S1260 de 2010, pegando-se as médias das bandas de oitava, verificou-se que o tempo de reverberação ele atendeu os requisitos. Inicialmente, esses resultados parecem ser discordantes, mas eles são concordantes na medida que, por mais que não atendeu segundo a normativa brasileira, o tempo de reverberação foi pequeno em ambas as medidas. Isso já é um indício da boa qualidade acústica da sala. Mas, para avaliação completa, exige-se a abordagem e a análise através do STI, que é o descritor mais adequado para esse tipo de análise. Em relação ao D50, que segundo a literatura também ele caracteriza-se como um descritor na falta de medições do STI como um caracterizador da inteligibilidade. Na medida do possível, existem valores recomendados segundo várias normativas e também segundo a literatura. Neste caso, tratamos de fazer uma avaliação seguindo duas normativas internacionais e um valor qualitativo da referência do ANSI e do professor Zanin em 2016. Os resultados mostraram que, de primeiro momento, segundo a ISO 3382, os valores da medição não atendiam os requisitos necessários. Em contrapartida, obtendo-se os valores segundo a norma DIN, que é a norma alemã, a sala de aula atendeu e, segundo a avaliação qualitativa, ela também atendeu. Esse resultado, por mais que a normativa ISO não concordou, é interessante notar que ele apresenta uma correlação interessante, tanto com a avaliação qualitativa como a norma DIN, pois
O D50 próximo, quanto maior o D50, maior a inteligibilidade. Portanto, esses dois valores foram considerados adequados para o sistema. Em relação aos demais descritores que não têm tanta importância na medida da avaliação da qualidade acústica, que é o tempo central e o EDT. Ambos esses descritores eles não foram adequados para a sala de aula, e isso requer uma maior atenção em trabalhos futuros. Em relação ao valor do STI, a sala de aula atendeu todos os requisitos seguindo a norma ISO, mas em relação à norma finlandesa SF 5207/2004 ela não atende, mas nota-se que a norma finlandesa ela recomenda um valor que é extremamente alto para STI, o que não acontece na realidade. De maneira geral, o valor encontrado nas medições pela média do STI foi de 0,63, um valor considerado adequado pela norma DIN, pela norma britânica e pela norma ISO, que faz a caracterização da inteligibilidade da sala em salas de aula. Em relação ao outro objetivo do trabalho, que foi realizar simulação dos mapas acústicos internos da sala e verificar qual que é a atenuação sonora, a gente pode observar o seguinte nesses gráficos, que quanto o D50, o STI, o U50 e o EDT, eles apresentaram, em termos gráficos, uma dispersão do campo acústico similar. Resultado este já era esperado conforme a literatura, uma vez que o D50 e o U50 eles são altamente correlacionados ao STI. Por sua vez, o EDT também apresentou um valor bastante interessante, conforme os outros descritores, ele apresentou essa região onde próximo do professor existe o valor maior para o STI, e assim também pôde-se observar nos outros descritores, mostrando que pode-se usar o D50, o U50 e o EDT nessas avaliações. Todavia, o STI ele é o descritor que deve ser aprimorado nessas avaliações. Então, como esse trabalho teve o objetivo de fazer a avaliação em uma sala de aula específica, as principais conclusões que foram tomadas, que existem a necessidade de realizar um estudo para verificar as outras salas de aula da Universidade Federal do Paraná e também verificar posições externas, para ver se os resultados que aqui encontrados se repetem. De maneira geral, avaliando os descritores acústicos, segundo as normativas, de maneira geral, a sala de aula não atenderia os requisitos normativos em todos os requisitos que foram avaliados. Foi verificado que ora atendia, ora não atendia, mas de maneira geral, constatou-se que as salas de aulas não atendiam os requisitos. Por mais que atingiu os requisitos ora em uma norma, ora em outra norma, isso não é o requisito necessário e suficiente para garantir que a sala de aula esteja adequada à relação ensino-aprendizagem em termos da qualidade acústica. Então, com isso, conclui-se que a Universidade Federal do Paraná, onde foi realizada essas medições, necessita trabalhar melhor a sua relação acústica das suas salas de aulas. Então, eu agradeço a atenção de todos.